Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais o programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, canal da BTV e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, e nós estamos no plenário da Câmara justamente para guardar aí a segurança de todos, a saúde de todos. Estamos respeitando aqui o distanciamento, estamos com as nossas máscaras, acabamos de tirar as máscaras aqui apenas para fazer o programa. Estamos recebendo aqui o vereador Bruno Cunha, do Cidadania. Tudo bem, vereador? Tudo bem, agradeço mais uma vez o convite, e é sempre uma grande oportunidade da gente conversar com a comunidade e também mostrar, né, uma grande responsabilidade que a gente tem de ser muito transparente nos nossos trabalhos aqui, nas ações do nosso mandato. O planeta vive por um momento muito difícil, né? Estamos vivendo um momento de pandemia. Qual é o trabalho do parlamentar aí junto à nossa comunidade para minimizar aí estas questões aqui na cidade de Blumenau? Ótimo questionamento, Marcão. Realmente, a gente está vivendo um momento completamente inusitado, ninguém esperava essa situação, que é um tempo de pandemia, e mais do que nunca, o desafio da gente encontrar elementos de conexão, da gente ajudar a resolver os problemas. Então, a gente tem acompanhado de todas as formas possíveis as medidas aqui, tentado orientar a população. Entendo que, como parlamentar, a busca também por recursos, então tenho dialogado com políticos, deputados estaduais, deputados federais, tentando trazer recursos importantes para a nossa cidade. A gente tem falado com os profissionais, os servidores públicos, sobretudo os que estão ali na lida, vivendo, né, nas unidades de saúde, tentando entender como a gente pode ajudar na conexão com o poder público para procurar mais estrutura para a realização dos efeitos, e temos buscado também algumas alternativas de valorização também do comércio local. A gente, inclusive, iniciou, aqui através do nosso mandato, campanhas de fortalecimento do consumo local, do mercado, porque existe, né, uma necessidade da gente encontrar um ponto de equilíbrio. De um lado, nós temos a questão da saúde da população, dos riscos, das mortes que estão acontecendo, e de outro lado a gente tem efeitos econômicos, num país que é tão desigual e numa cidade que tem uma característica econômica de pequeno comércio, de pequenas empresas, e que está sendo muito atingido. Então, infelizmente, a gente tem um efeito de falecidos e de falidos no meio desse processo. São duas etapas em decorrência da pandemia, e a gente tem que procurar a solução para esses problemas. Então, eu acho que mais do que nunca é momento da gente esquecer um pouco as birras e as diferenças políticas e encontrarmos soluções para os problemas que estão sendo apresentados. Então, os trabalhos estão intensificados, fizemos mudanças no nosso próprio gabinete, inclusive para a segurança do nosso time. Então, a gente tem procurado dar um atendimento à população utilizando muito das ferramentas, né? Já é uma característica do nosso mandato isso. Então, a gente tem um telefone que nós disponibilizamos, um telefone que nós pagamos e nós disponibilizamos para a população. Então, a gente tem feito muito atendimento através desses outros canais de ferramentas, utilizado as lives para alguns esclarecimentos e conversas com pessoas da sociedade, para passar informações para todos. Então, a gente tem procurado as medidas possíveis. Os nossos trabalhos estão intensificados. Antes, nós conseguimos fazer, através do processo que houve de informatização aqui da casa, inclusive participei, foi uma ideia que eu trouxe na primeira semana como vereador, né, para que a gente informatizasse os processos da casa, e quando assumimos na mesa diretora no papel de vice-presidente, o presidente Marcelo me deu autonomia para ajudar a fazer esse processo aqui na casa, que teve a contribuição de todos os vereadores. Então, hoje, nós tivemos as nossas sessões online, que fizeram que, quando a gente tinha a incapacidade das reuniões físicas, os nossos trabalhos continuassem. Então, fizemos as sessões remotas, depois melhorando as questões, né, conseguimos fazer os procedimentos técnicos para retornar aqui, e triplicou o número de atendimentos, intensificou o número de busca da comunidade. Então, um momento realmente de bastante procura, e a gente tenta atender e responder todas as pessoas. O senhor lançou aí a campanha Valorize o Comércio Local. Como é esse trabalho e como está o andamento desta campanha? Perfeito. Eu comecei a receber várias mensagens, né, da comunidade, infelizmente das pessoas muito desesperadas. Sou de família de pequenos comerciantes, então sei não em teoria, eu sei na prática os efeitos, convivo com isso na minha família. Infelizmente, né, o pequeno comerciante, o médio comerciante foi muito afetado nisso. E como desenvolver, como ajudar? Então, nós
disponibilizamos através das nossas redes sociais, através da visibilidade que a gente tem. Nós divulgamos gratuitamente, né, quando procurados as marcas nas redes sociais, e estamos fomentando também iniciativas nesse sentido. Como semana passada, houve o desenvolvimento de um aplicativo muito legal do negócio local, e a gente tem dado visibilidade em relação a essas medidas aqui, porque nós temos que encontrar formas também de fazer com que a nossa economia haja, e conscientizando as pessoas mais do que nunca da importância de fazerem consumo aqui, de valorizarem, né, o pequeno e o médio, sobretudo, porque são os mais afetados no meio dessa pandemia. Então, a gente tem procurado todas as ferramentas possíveis e nos conectado com as pessoas que estão engajadas e estão procurando soluções para esse problema. Ô, vereador, uma das atribuições dos parlamentares é justamente fiscalizar, acompanhar o trabalho que é desenvolvido pelo Poder Executivo. O senhor tem feito isso? Qual é a avaliação que o senhor faz aí do Executivo neste momento de pandemia, das ações que estão sendo tomadas para serem colocadas aí à disposição dos blumenauenses? Olha, eu procuro ser um cara extremamente justo nas minhas colocações, eu não faço parte da administração pública. Fui o único parlamentar que entrei no governo, entrei aqui na Câmara fazendo parte do projeto vencedor da eleição, mas pelas minhas posturas independentes, por não ter feito votos contrários aos interesses da coletividade nos assuntos polêmicos, não votei com o governo, enfrentei meu partido político e me coloquei fora. As pessoas gostam de dizer que eu sou um vereador de oposição. Eu digo que não, que eu sou um vereador de posição. Eu sou um vereador independente, então quando as coisas são boas para a cidade eu reconheço, eu acho que não dá para negar, existe uma dedicação da presença do prefeito com as lives, de dar transparência. Agora, fora isso, tem questões administrativas extremamente complicadas. Extremamente complicadas. Um desses exemplos foi uma situação que nós trouxemos, onde um empresário resolveu fazer doação, né, de um serviço aqui para a cidade, que foi acatado em outros municípios, e isso não foi feito na cidade de Blumenau. Foi negado esse empresário, e depois apareceram stories aí, né, nas redes sociais do prefeito, da administração pública, de que aquilo estava sendo desenvolvido. Então, nós fizemos requerimento, aprovando, questionando, né, por que não foi aceita essa doação. Então, existem algumas questões, problemas. Acabamos de ter uma decisão da Justiça, inclusive obrigando, né, a Prefeitura a fazer aí um plano em relação à questão do Covid. Então, o discurso, de certa forma, vai de um lado, mas as medidas administrativas têm muitas falhas de outro lado. E nós temos cobrado isso. Eu acho que é muito importante esse papel de fiscalização. Nós temos a independência que possibilita essa questão, mas sempre fazendo esse diálogo, sabe, Marcão? Eu procuro aqui a resolução dos problemas. Hoje, por exemplo, nós teremos depois uma reunião com o setor empresarial na prefeitura para que a gente possa, na verdade, encontrar soluções para os problemas. Então, eu faço uma política sempre visando a resolução dos conflitos, né? E com independência. Então, quando a gente tem que fiscalizar, criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Eu acho que é essa política, sobretudo, que a sociedade precisa. Essa doação aí que o senhor acabou colocando de limpeza dos espaços públicos é uma questão até que, inclusive, já está no Ministério Público, é isso? Pois então, a gente deu até encaminhamento, nós fizemos um requerimento, tiveram algumas versões da administração pública, né? A situação bem estranha. Houve, claro, uma situação de mágoa da pessoa que quis doar, porque, pensa, um empresário quis doar para a cidade, que inclusive é a cidade dele, ele está residindo em outra cidade, Itajaí, Balneário Camboriú, outras cidades, parece que Gaspar também aceitaram a questão da doação, houve uma negativa aqui e, de repente, você vê nas redes sociais que o serviço foi desenvolvido. Esse serviço custou? Teve custo para a população? Como é que ficou essa questão toda? Por isso que a gente aprovou um requerimento e nós queremos, sim, né, que essas questões sejam todas respondidas e estamos fazendo aí apuração e fiscalização, que é o meu dever. É o dever, e é o dever nosso aqui de fiscalizar as posturas da administração pública. Mas, na prática, na política, é necessário independência. Para que a gente consiga fazer, de fato, o poder de fiscalização, é preciso independência, e essa independência, graças a Deus, eu tenho. Fiscalização, reivindicação, o senhor fez também quando foi inaugurado o CRAS, Velha Água Verde, né? Sem equipamentos. Como é que está essa situação? Aqui está um grande exemplo. Nós chegamos e nós temos um trabalho comunitário também forte na nossa região da Velha e da Água Verde. A população nos procurou, houve um ato de inauguração do CRAS, que foi transferido, na verdade, para Água Verde, mas que atende toda a região. E lá foi feito um ato bonito, mas, vejam bem, fizeram um ato político, mas a
a realização do serviço, né, não funcionava, na verdade. Os servidores públicos, de forma brilhante, preciso destacar isso aqui, se dedicaram, né, encontraram soluções de atender a comunidade, mas o serviço acaba sendo prejudicado pelo poder público não fazer a parte dele. Eu não fui e não joguei isso aqui de forma para polemizar, não. Eu trouxe aqui, pedi à liderança de governo que resolvesse o problema, fiquei em cima, fiz visitas, várias visitas, até que foi resolvido de forma tardia. Infelizmente, uma coisa que a gente não pode mais permitir, que seja feita a inauguração de uma obra pública, de um serviço público, sem ele estar funcionando da forma correta. Isso não pode ser admitido em Blumenau, em lugar nenhum, não cabe mais isso na democracia brasileira. Mas nós fizemos o nosso papel e, sobretudo, de forma resolutiva, né? E quando nós resolvemos o problema, fomos lá e fizemos uma matéria mostrando que, daquele encaminhamento, daquele assunto que eu levantei, que eu trouxe, que eu mostrei, que eu levei na tribuna, que levei para a liderança de governo, que levei para o executivo, conseguimos a solução. Eu acho que é isso. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, sim, detectar os problemas, mas procurar, Marcão, a resolução deles, para que a comunidade, de fato, tenha a boa prestação dos serviços públicos. Certo. Dentro dessa dinâmica também, com relação aí às cobranças da obra da rotatória lá da Itopavazinha, da Rua Jacob Neichin, Frederico Jensen, como é que está essa questão? É uma questão que teve um avanço do Poder Executivo, né? Estão sendo feitas as obras, vários parlamentares dessa casa, a comunidade há muitos anos, né? E eu gosto de ser justo, não é uma situação que o vereador Bruno levantou. Eu fui procurado pela comunidade, quando procurado pela comunidade nós nos unimos também nesse processo, e eu acho que a gente tem que unir forças. Unimos aqui com outros parlamentares, que inclusive de mandatos anteriores já estavam brigando por essa situação, como também pelos moradores. Então, eu sempre procuro trabalhar em conjunto, quando chega um problema, né? Uma situação, entender as pessoas que já estão inseridas nela e dar a nossa voz e botar a nossa força, o nosso mandato à disposição. Eu acredito muito nesse posicionamento. E, para nossa alegria e satisfação, está tendo encaminhamento, né? Tardio é verdade, depois de muitos anos, mas estão sendo feitas as obras tão importantes para aquela região. O senhor defende muito a causa animal. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Perfeito. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Bruno Cunha, do Cidadania. É um minuto só e a gente já volta. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, um programa que não está acontecendo nos estúdios da TV Legislativa e sim no plenário da Câmara, porque nos permite manter aí o distanciamento do entrevistado, garantindo a proteção para o entrevistador, para o jornalista e também para o parlamentar, que lógico está com a sua máscara, né, se atirou nesse momento aí, não é, vereador, para conceder essa entrevista. É importante que a gente se adeque também neste momento, não é? Perfeito, muito, muito importante, mais do que nunca nós compreendermos que as nossas ações elas não são mais individuais, elas são verdade. coletivas, né? Aquilo que a gente faz tenha feito em cima da gente, tenha feito em relação às pessoas próximas e em relação até às pessoas que a gente não tem contato. Então cabe aqui mais prudência e segurança de todos. Muita coisa mudou e muita coisa vai mudar com essa pandemia, né? Com certeza, inclusive vários estudos mostram isso, né, Marcão? E eu tenho lido muito situações de como é que será o mundo após, né? Quando a gente voltar, será que a gente vai ter o mundo de antes ou será que as nossas posturas individuais elas se alteram também? Né? São efeitos e reflexos nossos diante desse acontecido. Vereador, o senhor mudou de partido, né? Mudei de partido depois de 1 ano e meio sem poder ter a minha vida partidária. Lembrando que desde 2018, quando eu enfrentei meu partido político nesse parlamento, quando eu não segui a orientação no corte aí dos direitos dos professores ACTs, eu fiquei sem participar de uma única reunião que fosse no meu ex-partido. Então, assim, mudei um pouquinho antes dessa questão da pandemia, na janela partidária. Eu estava preso politicamente, passamos por processos aqui de isolamento político pelas nossas posturas
figuras independentes, mas consegui, graças a Deus, né, na janela partidária, e vim para o Partido Cidadania, partido que é um partido que tem um posicionamento de centro, equilibrado, que procura desenvolvimento social com desenvolvimento econômico, um partido que era um antigo PPS, que tem toda uma história de contribuição na democracia, e que temos aqui em Santa Catarina, na presidência, uma das melhores deputadas do país, que é a deputada Carmen Zanotto, que tem um trabalho muito importante, principalmente pela saúde dos catarinenses e dos brasileiros. Foi, inclusive, chamada e convidada pelo ex-ministro Mandetta para cuidar de toda essa política aqui no sul do país, e tem participado de forma incisiva no Congresso Nacional, preside uma comissão atrelada à saúde, tem um papel, inclusive uma deputada reconhecida há vários anos pelo prêmio do Congresso em Foco como uma das 10 deputadas mais influentes e mais presentes no Congresso Nacional Brasileiro, que inclusive tem nos ajudado aqui a conseguir verbas, emendas, né, e auxiliado a saúde, os nossos hospitais e a nossa região. Então, isso me deixa muito feliz, porque tenho autonomia e a liberdade de ser quem eu sou. E isso foi respeitado em relação à cidadania, e nós montamos um grupo de pessoas novas que pensam de forma diferente, que têm contribuição social, e que nós não vamos abaixar a cabeça para a política tradicional. Inclusive, a deputada Carmen Zanotto trouxe recursos aí, tanto para o Hospital Santo Antônio quanto para o Hospital Santa Isabel, não é mesmo? Perfeito. E sabe o que é interessante, Marcão? A gente ainda está fazendo essa avaliação, mas até onde a gente tem registro, é uma das, eu vou dizer, para não cometer injustiça, mas parece que é a que mais trouxe recursos para a nossa cidade, sem nem ser da cidade de Blumenau. Porque, infelizmente, é bom destacar que a cidade de Blumenau não tem um deputado federal daqui. Então, a gente fica um pouco prejudicado, porque nessa hora, quando a gente tem problemas como a questão da pandemia, que a gente precisa bater em portas para achar recursos, está aqui, está a dificuldade que a gente encontra. E a deputada Carmen tem sido de uma sensibilidade ímpar, até porque, além de ser uma deputada da região de Lages, da região serrana, ela faz um trabalho, né, por ser enfermeira, por ter sido secretária municipal, secretária estadual da saúde em todos os hospitais. Então, inclusive, ganhando prêmios dos nossos hospitais aqui pelo trabalho que faz. Quando vem a Blumenau, a gente sempre faz as visitas nos hospitais também. Então, tem um conhecimento técnico, né, muito grande nessa parte da saúde, que tem sido decisiva para ajudar Santa Catarina como um todo. E é um privilégio para mim poder ser agora um vereador, né, do partido da deputada Carmen Zanotto, que tem uma história íntegra e que nos dá autonomia na condução dos processos políticos locais também. Vereador, o senhor tem como uma das principais bandeiras também a causa animal. Como é que está essa questão agora com a pandemia, né? Aquele projeto de castração, um projeto muito importante para a sociedade como um todo, como é que está? Perfeito, ótimo questionamento, porque um ponto que é fundamental a gente frisar, que toda essa pandemia decorre, conforme os dados colocados pela Organização Mundial da Saúde, decorre de uma zoonose. Veio da questão dos morcegos. Então, aquelas pessoas que muitas vezes a gente enfrenta aqui, achando que não é um assunto relevante, quero deixar bem claro que, além da proteção dos animais, além do entendimento moderno, que a gente tem que ter uma gestão pública preocupada com toda a forma de vida, quando nós falamos desse assunto de proteção animal, a gente está falando de saúde pública, mais do que nunca falando de saúde pública. Aqui nós tivemos uma paralisação desses serviços, nós estamos cobrando essas medidas, porque há previsão orçamentária, tá? E estamos tendo aqui na nossa cidade proliferação, principalmente em relação a colônias de gato. Eu já trouxe aqui que nós tivemos uma proliferação, inclusive levando a uma doença, podendo levar à cegueira de uma pessoa. Então, assim, mais do que nunca, as políticas públicas de castração são fundamentais. O órgão público aqui tinha um planejamento com a faculdade, por conta da pandemia foi interrompido. Antes desse planejamento se faziam as castrações no órgão público, nós estamos lutando para que elas sejam colocadas, que tenham um remanejamento aí dessa programação interna, para que sejam feitas porque são fundamentais. E, paralelamente, Marcão, fora disso, eu ajudo projetos de política pública ou privada, né, que ONGs fazem, como mutirões de castração. A gente tem dado visibilidade a esses projetos que são importantes aí para a comunidade, porque nós precisamos ter mais do que nunca essas políticas públicas aí de castração. Então é um assunto muito importante, e eu acho que se havia dúvida que era uma temática de saúde pública, infelizmente, em decorrência da pandemia, está muito claro para todos nós. Então a gente tem que ter sim um cuidado, uma atenção em relação a essa temática, e a gente continua firme e forte aqui, fazendo uma política que envolve todas as preocupações humanas, mas também a preocupação em relação aos animais. No caso do projeto de castração, está parado por enquanto, mas será retomado assim que tudo isso passar?
Estamos cobrando da administração pública. Paralelo à administração pública, a gente tem buscado clínicas locais para que ajudem, né, que estão cadastradas no projeto de castrações mais acessíveis, para que a população possa ter acesso a castrações num preço diferenciado. A gente tem buscado aí fazer essa conexão, ainda mais pela dificuldade da questão pública, então tem uma demanda comunitária muito grande, mas aí é uma luta minha, enquanto cidadão, fora, inclusive, da questão da administração pública. Certo. Vereador, o senhor recebeu uma visita muito bacana na semana retrasada, que é justamente da doutora Sandra Regina Marque. A doutora Sandra, ela criou aí um código de cores para os cegos. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é realmente esse código, como ele funciona, e o senhor trouxe essa ideia também aqui para Blumenau, levou essa ideia para as escolas. Como é que é isso? Olha, é uma bandeira aqui que faz muito parte do nosso mandato, que é a questão da inclusão, né? E a doutora, que inclusive foi formada na Universidade Federal do Paraná e ganhou premiações e várias premiações como destaque acadêmico, ela criou um projeto sensacional, gente, de um estudo dela, de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e aí vai, em cima da questão das cores. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, as pessoas cegas, elas não têm a identificação da questão da cor. Então, quando elas vão no supermercado ou elas vão numa loja de roupas, elas precisam, na verdade, que uma pessoa que tenha visão diga para elas, né? Ó, isso é de tal cor. Um problema, por exemplo, que ela nos passou, que a gente não percebe quando a gente não tem a dificuldade. Lavar roupa. Se você tem que separar entre roupas claras e roupas escuras, como é que você vai fazer isso se você não tem noção em relação às cores? E ela viu aquele problema, que trata, sobretudo, numa questão de autonomia, da gente dar autonomia às pessoas, dela ter o direito de ir e através de uma identificação. E desenvolveu toda uma teoria fantástica de cores primárias, cores secundárias, inclusive está sendo analisado lá em cima em governo federal para procurar uma padronização. Eu tenho buscado ser uma voz, fazer as pontes que a gente tem para chegar nessa questão. E aí, como é que se dá essa situação? A gente fez um contato com algumas empresas locais, principalmente do setor têxtil, para tentar lançar alguma questão nesse sentido, e fizemos também com o poder público, sobretudo a Secretaria de Educação. E entramos com um projeto aqui nessa casa para que esses kits sejam colocados, sejam discutidos com as crianças, para que as crianças também com deficiência visual sejam integradas. Então, uma ideia sensacional, realmente me emocionou, foi premiadíssimo, né, o trabalho dela, e a gente tem dado aí a visibilidade necessária para que a coisa vá à frente. Legal. Vereador, para encerrar, o senhor tem há muitos anos já acompanhado, defendido e participado de uma causa que é justamente sobre a doação de sangue por gays, porque até então os gays são proibidos de doar sangue, e isso, através aí da maioria dos ministros, votaram contra essa restrição. O senhor tem acompanhado de perto todo esse movimento, e o senhor viu como vitória esse posicionamento do STF? Perfeito. A nossa luta aqui sempre foi e sempre será uma luta de igualdade. Eu sempre digo assim, não é uma luta de vitimismo, não é nada disso. A gente tem condição e eu acho que as pessoas têm que estar ou deixar de estar nos lugares que ocupam pela capacidade que tem. Ninguém deve ser julgado, discriminado ou até favorecido pelas características que possui. Agora, é um absurdo no país, uma coisa inconcebível que durou muitos anos, que era o fato, muitas pessoas estão acompanhando, talvez não tenham essa informação, né, de que uma pessoa homossexual que é doar não tinha a possibilidade de fazer essa doação por conta de uma ideia defasada, de um preconceito lá atrás, quando surgiu, na verdade, o boom da AIDS no Brasil. Isso daí ficou sem ter uma regulamentação durante muitos anos. Pensa o prejuízo coletivo de tanta gente precisando de doação, tanta gente apta a doar sem a possibilidade disso, até porque os testes eram feitos. Então, isso ensejou numa luta lá em cima, com ação de inconstitucionalidade que chegou ao Supremo, e o Supremo analisou agora nesse tempo, até porque, diante da pandemia, se tem uma necessidade de aumentar as doações de sangue, e se viu que tinha um potencial de doação que não estava sendo aproveitado. E teve uma decisão histórica, que é a decisão de permitir que as pessoas, independentemente da sua condição sexual, tenham a possibilidade de fazer a doação. Vai passar pela triagem, vai passar pelo teste naturalmente, como outra situação, mas é uma conquista, né? Na verdade, uma correção, eu diria, de algo que a gente estava muito atrasado e que a gente consegue. E eu participei, sim,
desse movimento, tenho acompanhado essa situação há alguns anos e, claro, sendo favorável porque é algo absurdo, é algo que fere, é algo discriminatório, que feria as pessoas e também era um desperdício do ponto de vista coletivo de um potencial que a gente tinha de doação. Mas ainda bem, né, uma notícia boa do meio de tantas notícias complicadas que a gente tem vivido, uma notícia pelo menos boa na construção de uma sociedade igual e plural que saiba conviver com as suas diferenças. Vereador Bruno Cunha, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Eu agradeço e deixo um carinho aí, um abraço a todas as pessoas que acompanharam e o convite para acompanhar nas nossas redes sociais. Bruno Cunha tem página no Facebook, Instagram, mais de perto o nosso trabalho. Obrigado a todos. Ok, sucesso na caminhada. Vereador Bruno Cunha, do Cidadania, foi entrevistado de hoje. O Fala Vereador volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos, até lá.